Eu dei uma tarefa ontem, eu tenho boa memória, viu? Lembra da tarefa? Qual que era a tarefa? Ler Romanos 8 e procurar o que mesmo? Quantas vezes aparece a palavra? E aí? 20? 21? 22? Você sabe que vai depender da tradução. Porque na tradução que eu estou usando nessa semana, que é a Nova Almeida Atualizada, aparecem 21 vezes. Mas preste atenção, das 21 vezes, 19 vezes se refere ao Espírito Santo. E 2 vezes não se refere ao Espírito Santo, é o ser humano. Fala assim, quando fala às vezes Espírito, se refere à mente, à pessoa. Por isso na Nova Almeida Atualizada, 19 vezes Espírito Santo, está com letra maiúscula. E 2 vezes com letra minúscula. Então isso mostra que o Espírito Santo, vamos dizer, é o grande ator de Romanos capítulo 8. Por quê? Porque ele que operacionaliza a salvação na nossa vida. Não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos a chance de experimentar a salvação. Porque toda vez que ele age em nosso coração, ele nos sensibiliza para a salvação. O Espírito, o Pai faz o plano. O Filho entrega a sua vida nesse plano. E o Espírito Santo toca o nosso coração para sermos sensíveis ao plano da salvação. Sabe que quando Adão e Eva foram criados e infelizmente utilizaram mal a sua liberdade, a gente vai falar isso em alguma das noites, mas eles usaram mal essa liberdade e cumpriu-se neles então aquilo que Deus havia dito. Ele disse: se vocês comerem do fruto proibido, vocês vão morrer. Você nota, claro, que eles não morreram imediatamente. Ou seja, a morte não aconteceu naquele instante, mas a partir do momento que eles desobedeceram, eles já começaram a morrer. A natureza pagou um preço. Espinhos começaram a surgir, o trabalho tornou-se complicado. O trabalho que antes era fácil, agradável e produtivo, agora se tornou difícil, cansativo, e você trabalha e quase que não recebe nada em recompensa. Mesmo assim, o ser humano não morreu. E você observa que muitas pessoas que deliberadamente, propositadamente pecam, não morrem quando pecam. Embora Romanos 6, 23, vai comigo por favor, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz algo importante. Romanos 6, 23, um texto conhecidíssimo na Bíblia. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Só que tem gente que peca e não morre, mas morrerá. A sentença já foi dada. Entretanto, queridos irmãos, nós vemos milhões de pessoas vivas, ainda que pequem. E talvez você se pergunte, como é que pode Deus continuar dando bênçãos a pessoas que não merecem? Como é que pode Deus continuar dando vida a pessoas que pecaram, sendo que o salário do pecado é a morte? Como pode pessoas que pecaram, pessoas que são deliberadamente contra Deus e que não têm a mínima intenção de se arrepender, continuam vivendo 70, 80, 90, 110 anos? Sabe por que isso acontece? Porque há uma espécie de graça que é para todos, bons e maus. Os teólogos chamam essa graça de graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é aquela dádiva que é dada a todo mundo e que não implica necessariamente na salvação. O ar que respiramos é para você, que é uma pessoa honesta, mas é para aquele que é corrupto também. O sol que nos faz tão bem é para você que é uma boa pessoa, mas é para o ladrão também. O frio, a brisa que refresca o nosso corpo é para você que é uma boa pessoa, mas é para o corrupto também. Bom, o ar que respiramos, a brisa que recebemos, o sol que nos aquece, o frio que nos refresca, não é salvífico, não são salvíficos. Por isso que se chama graça comum.
é para todo mundo e não precisamos fazer absolutamente nada para merecer. Deus dá tudo isso porque Ele é bom e porque a sua graça alcança a todas as pessoas. Por isso eu queria colocar aqui a nossa série, o título da nossa série, em relação a Romanos capítulo 8. Podemos colocar aqui? Está funcionando ou não? Aí está, ó. As bênçãos da salvação é o nome da nossa série desta semana. E o título do sermão de hoje é Perdoados e Santificados em Cristo. Mas em relação à graça comum, eu queria dizer que é realmente maravilhoso saber que Deus não nos trata conforme o que merecemos, mas sim conforme a sua graça. Vocês não acham que essa é uma grande bênção? Já pensou se o humor de Deus fosse volúvel, igual ao nosso humor? Porque hoje eu gosto de algumas coisas que amanhã eu deixo de gostar. Mas Deus não é assim. Nesse sentido, Deus não muda. A promessa que Ele faz, Ele certamente a cumprirá. Bom, vamos continuar no nosso estudo de Romanos 8, onde estamos descobrindo as bênçãos da salvação. Vamos comigo, por favor, para o versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3, que diz assim: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Eu quero ficar com a terceira, a bênção número 4. E a bênção número 4 é exatamente esta aqui. Deus enviou o seu próprio Filho em forma de carne pecaminosa. Irmãos queridos, você que nos acompanha pela transmissão na internet, a humanização de Cristo, a encarnação de Cristo é fundamental no processo da salvação. Se Cristo não quisesse ter assumido o corpo humano, nós estávamos perdidos para sempre. Agora, a grande pergunta que eu lhe faço é a seguinte: por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Você sabe que na Bíblia temos 3 cartas de João, primeira, segunda e terceira. Quando João escreveu a sua primeira carta, naquele período, no primeiro século da nossa era, havia um grupo de pessoas que dizia: não, Jesus não veio em carne, Ele não foi ser humano. Essa foi uma das primeiras heresias do primeiro século da era cristã. E os teólogos denominaram a essa heresia de docetismo. Não crer que Jesus Cristo tinha corpo humano, natureza humana. Com esse pensamento em mente, me acompanhe um texto de 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. Agora, você já sabe que o docetismo, a dúvida da natureza humana de Cristo, permeava a igreja naquele período. Com esse pensamento teológico em mente, olha que João escreve em 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de quem? É de Deus. E todo espírito, toda pessoa que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Percebe a dúvida ou a descrença, a rejeição do fato de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, assumiu plenamente a natureza humana. Quando você estuda esse assunto no Novo Testamento, você encontra várias razões pelas quais era necessário que Jesus assumisse o corpo humano. Eu selecionei apenas algumas e eu quero compartilhar com vocês rapidamente. Primeiro, era necessário que Jesus fosse plenamente humano para possibilitar uma obediência representativa. E o apóstolo Paulo insiste nessa analogia. Ele até cria a analogia do primeiro Adão e do segundo Adão. Lembram disso? Onde o primeiro Adão fracassou, o segundo Adão foi vitorioso. Então essa ideia
de que Jesus, a obediência dele é representativa, é bastante sólida nas Escrituras. Veja lá, por exemplo, volta lá para Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Olha só, Romanos 5, 18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, uma só ofensa de quem, irmãos? De Adão. Assim também por um só ato de justiça de quem, irmãos? De Jesus Cristo, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Graças a Deus que Jesus Cristo encarnou, porque dessa forma a sua obediência é representativa, e quando Ele me justifica, Ele atribui a mim a sua obediência. Número 2, era necessário que Jesus Cristo fosse plenamente humano para ser um sacrifício substitutivo, porque se Ele não fosse sacrifício substitutivo, você tinha que ir para a cruz do Calvário, eu tinha que ir para a cruz do Calvário. Acontece que o tamanho do nosso pecado nunca poderá ser pago pela morte de um ser humano, ou de um anjo. Alguém superior tinha que dar a vida por mim. Vai comigo, por favor, para Hebreus, capítulo 2. Hebreus é uma carta extraordinária. E esta ideia do sacrifício substitutivo é uma ideia central em Hebreus. Vamos lá para Hebreus, capítulo 2, versículos 16 e 17. Hebreus, capítulo 2, versículos 16 e 17. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Propiciação pelos pecados do povo. Esta palavra remonta à ideia do sacrifício substitutivo. Graças a Deus, Jesus morreu em nosso lugar. Número 3, era necessário que Jesus fosse plenamente humano para ser o único mediador entre Deus e os seres humanos. Tem que haver alguém que nos represente, tem que haver alguém que pleiteie pelas nossas causas, tem que haver alguém que diga: Pai, eu morri por ele. Quem é esse alguém? Vai comigo para 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. De novo o apóstolo Paulo. A gente fala muito do apóstolo Paulo, irmãos, porque é o grande teólogo do Novo Testamento. Ele é autor de mais de 10 livros do Novo Testamento. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Olha só o que diz lá. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. O quê? Cristo Jesus Deus? Cristo Jesus divindade? Cristo Jesus homem. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador porque é ser humano. Se não fosse ser humano, não seria possível a sua mediação. Portanto, ele tinha que ser plenamente humano e plenamente Deus, porque com o seu poder de Deus ele nos salva, mas com a sua humanidade ele compreende a nossa dor. Número 4, era necessário que Jesus fosse plenamente humano para ser o nosso exemplo e o nosso padrão de vida. Sabe que Jesus está na moda. Se você entrar numa boa livraria, e aqui no Rio de Janeiro tem muitas boas livrarias, certamente você vai encontrar vários bons livros cujo tema central é Jesus. Eu menciono alguns aqui. Jesus,
o maior psicólogo que já existiu. Esse livro foi best-seller no Brasil, vendeu milhões. Eu li esse livro, extraordinário. Jesus, o maior administrador que já existiu. Esse livro foi best-seller no Brasil, vendeu muito. Jesus, o maior líder que já existiu. No passado tinha um livro com um título interessante, Jesus de calça jeans. Ou seja, para dizer que Jesus, ele se veste como nós, porque ele nos compreende. Aí você tem séries sobre Jesus, análises da inteligência de Jesus, e você vê Jesus como o centro de muitos livros. Interessante, porém esses livros não falam de uma coisa muito importante. Eles não dizem para você e para mim que você tem que viver assim como Jesus viveu. Eles não dizem para você e para mim que Jesus é o nosso padrão de comportamento. Eles apenas o colocam como uma referência, como uma desculpa, porque falar de Jesus vende muito, né? O país é cristão, então falar de Jesus vende muito. Mas esses livros não nos incentivam a tomar Jesus Cristo como padrão de vida. Vai comigo para a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Veja o que está escrito lá. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim, começando no finalzinho do 5. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Jesus é nosso referencial. Para ser o nosso padrão de vida, ele tinha que ser um ser humano. Número 5, era necessário que Jesus fosse plenamente humano para ser o padrão de nosso corpo redimido. Há um texto interessante em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, que fala justamente sobre esse assunto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, diz assim: cada um, porém, na sua ordem. 1 Coríntios 15, 23. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O autor aqui toma uma figura da agricultura. Primícias se refere aos primeiros frutos da colheita. Então, quando Cristo ressuscita, o escritor bíblico diz assim: primícias. Depois, porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. E no verso 49 do mesmo capítulo, ele diz assim: assim como trouxemos a imagem do homem criado do pó, devemos também trazer a imagem do homem do céu. Cristo ressuscitou com um corpo glorificado. É a nossa referência do corpo que nós teremos quando ressuscitarmos. E finalmente, número 6, era necessário que Jesus fosse plenamente humano para compadecer-se como sumo sacerdote. Uma vez um jovem, um adolescente me disse: pastor Adolfo, será que Jesus me entende? Eu disse: claro que entende você. Mas ele não teve os dilemas que eu tenho. Ele não teve os dilemas que eu tenho. A adolescência dele parece que foi normal. A minha adolescência é toda atribulada, toda complicada. Jesus foi um bom filho. Eu não sou tão bom filho assim. Jesus foi obediente aos pais. Eu não sou tão obediente aos pais. Como é que ele pode me entender se ele teve uma adolescência perfeita? E aí, o que você diria para esse adolescente? Sabe o que eu disse para ele? Eu disse para ele o seguinte: Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Sabe qual a essência do pecado? Qual a essência da tentação? Viver longe da vontade do Pai Celestial. No final das contas, pecado é isso: é você querer viver independentemente de Deus. E nisso Jesus foi tentado. Olha para as tentações lá em Mateus ou em Lucas capítulo 4. Resumidamente, o diabo queria que Jesus vivesse de modo independente, de modo autônomo, sem consultar a vontade do Pai. Aí o garoto disse: faz sentido. Jesus se tornou plenamente humano
para, como diz Hebreus 2,18, pudesse ter compaixão de todos nós. Por isso, toda vez que você se ajoelha para orar, e que você tenta orar, mas só saem lágrimas, você tenta falar, mas só saem soluços, não se preocupe. Jesus Cristo entende a sua dor, conhece o seu sofrimento, porque Ele foi um ser humano, e Ele sabe o que é padecer. Que bênção, né, irmãos? Que bênção saber que Jesus Cristo se tornou gente, um de nós. Por isso eu concluo esta primeira sessão dizendo o seguinte: agradeçamos a Jesus Cristo por encarnar. Somente assim Ele pôde garantir a nossa salvação, a nossa salvação. Por isso, irmãos queridos, vivamos com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança, porque Cristo é Emanuel, Deus conosco. Muito bem, vamos para a bênção número 5, que está também no verso 3. Volta lá para Romanos, que é o nosso texto principal da semana, capítulo 8, versículo 3. Leamos de novo. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhante de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: Cristo tomou para si o que era nosso, para nos transferir o que era propriamente dele. Pois Ele tomou sobre si a nossa maldição, e assim concedeu-nos a sua bênção. O que era nosso, a morte, Ele tomou, e o que era dele, a vida, Ele nos deu. Isso é uma grande bênção. Em outras palavras, Ele agiu com justiça, claro, porque Ele entregou a vida, mas Ele nos deu muito mais do que nós mereceríamos, muito mais do que nós sonhamos, muito mais daquilo que a gente um dia pensou em receber. Você já foi surpreendido por acaso, em alguma ocasião, em que você recebeu muito mais do que esperava? Você esperava alguma coisa e Deus surpreendeu você com algo muito maior? É assim que Deus age muitas vezes em nossa vida. E eu queria lembrar a vocês o seguinte: a morte de Cristo, irmãos, foi tão poderosa, mas foi tão poderosa. O diabo achou que matando Cristo estava acabando com as nossas esperanças. Ele mal sabia que a morte de Cristo era na verdade a morte do próprio diabo. Mas retomando, a morte de Cristo foi tão poderosa, mas tão poderosa, que não possibilitou apenas o perdão do nosso pecado. A morte de Cristo foi tão poderosa que possibilita a transformação da nossa vida. Porque perdão do pecado é bom, mas não é suficiente. Imagine o filho pródigo, Lucas 15, quando chegou em casa: pai, me perdoe porque isso, aquilo. E o pai disse: tá bom, filho, tranquilo, fica na paz. E aí o pai continuou fazendo as coisas dele, foi cuidar dos negócios dele, foi vender Foi isso que aconteceu? Não. O pai recebeu o menino, nem sequer o deixou continuar o seu discurso, que estava longamente ensaiado e detalhadamente decorado. O pai não continuou, porque você observe, o menino decorou um discurso, e quando chegou na frente do pai não conseguiu entregar metade, porque o pai não deixou. Porque o pai não apenas o abraçou para perdoá-lo, ele devolveu-lhe a honra, vestindo-o, calçando os seus pés, colocando o anel nos dedos e preparando uma festa. Com o abraço o pai o perdoou, e com a festa o pai o restituiu ao convívio sadio da família. O perdão é bom, mas não é suficiente. O perdão é bom, mas não é suficiente. A morte de Cristo foi tão poderosa que possibilita o nosso perdão, mas é mais do que isso, possibilita a transformação da nossa vida. Agora, sabe o que acontece? Eu não sei se você vai concordar comigo, você é adulto. Se você não concordar, eu vou dormir em paz, está tudo certo. A impressão que eu tenho é que as pessoas querem o perdão, mas não se arriscam
a receber a transformação. Ah, Deus me perdoe, por favor, eu fiz coisa errada, eu te perdoo, filho. Aí amanhã está cometendo o mesmo pecado. Sabe por quê? Porque recebeu o perdão, mas não abraçou a transformação. E quem apenas recebe o perdão, amanhã cai de novo, e lá vai buscar o perdão de novo. E Deus, que tem uma matemática interessante, Ele perdoa infinitamente e vai perdoar. Mas Deus quer dar muito mais do que o perdão. Deus quer possibilitar a transformação, porque o perdão nos condiciona para voltar a Ele, mas a santificação nos condiciona para conviver com Ele. Eu vou repetir: o perdão nos prepara para voltar a Ele, mas é a santificação que nos prepara para conviver com Ele. E eu tenho a impressão que muitas pessoas só querem o perdão, mas não querem a transformação, a santificação, porque a santificação exige que nós fiquemos perto do Senhor. E parece que a gente não quer ficar perto do Senhor. Nós queremos ser independentes, queremos viver a nossa vida. E já que falei em santificação, eu pergunto para você pensar: o que é santificação? Na Bíblia, uma pessoa santa é uma pessoa que vive de modo diferente. Na Bíblia, uma pessoa santa é uma pessoa consagrada. Na Bíblia, uma pessoa santa é uma pessoa regenerada. Eu gosto muito desse conceito de um teólogo que eu aprecio muito, chamado Augustus Strong. Olha que frase bonita: a santificação é a cristianização do cristão. Não é interessante? A santificação é a cristianização do cristão. No processo da santificação, que dura toda a nossa vida, Deus nos cristianiza. Em outras palavras, Deus nos faz a sua imagem. Eu vou usar uma analogia. Imagine um navio em alto mar, todo arrebentado, todo avariado, não tem a mínima condição de ser utilizado. Então se faz uma força-tarefa e se traz esse navio para o cais. E esse navio arrebentado, esburacado, apodrecendo, ele é amarrado no cais. Você diria que ele está seguro, porque não vai afundar, pelo menos, né? Está amarrado, está seguro, não vai afundar. Mas eu lhe pergunto: o navio amarrado, furado, avariado, é suficiente para confiar e fazer um passeio nele? Não é não. Então, usando essa analogia, a gente diz o seguinte: quando Deus perdoa você e a mim, Ele nos tira do alto mar e nos amarra no cais. É bom, mas não é suficiente. Se eu concordar, uma vez amarrado no cais, Ele vai começar uma revolução na minha vida, que é arrumar o barco, consertar o barco. O ato de me trazer e me amarrar no cais é o perdão, mas o ato de arrumar, de consertar esse navio avariado é a santificação. Portanto, irmãos queridos, não dá para ficar apenas com o perdão, porque não é suficiente. É necessário que Deus faça um conserto, uma transformação da nossa vida, porque a justificação dá o perdão, mas é a santificação que concede cura. A justificação oferece a salvação, mas é a santificação que transforma. É através da santificação diária que Deus derrota o pecado em nós. É através da santificação diária que Deus derrota o pecado em nós. Em outras palavras, a santificação é o processo pelo qual o pecado e as ações pecaminosas vão perdendo força em nossa vida. À medida que você avança do processo de santidade, você se torna mais parecido com Jesus Cristo. Aí você diz: vocês são inteligentes. Imagino que aí muitas perguntas começam a aparecer na sua cabeça. Ok, pastor Adolfo, eu entendi até agora, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Os santos continuam pecando, sim ou não? Sim ou não?
Os santos continuam pecando. Aí a pessoa me diz: então, qual a diferença? Eu que não sou santo, sou pecador. Você que é santo é pecador. Dá na mesma? Não, senhor, não dá na mesma não. Sabe por quê? Porque enquanto o pecado habita no crente, o mesmo pecado reina no descrente. É diferente. Vou repetir. Enquanto o pecado pode até habitar no crente, esse mesmo pecado reina no descrente. Acontece que quando você se entrega a Jesus Cristo, você abdica de um reino e entra no outro. Você sai do reino das trevas, do reino do pecado, e entra no reino de Jesus Cristo. É isso que acontece, espiritualmente falando, quando você se torna um santo de Deus, uma santa de Deus. Tudo bem, podemos pecar de vez em quando, podemos, infelizmente. Por quê? Porque somos seres humanos e a nossa natureza ainda é pecaminosa. Mas, vou repetir, enquanto o pecado habita no descrente, o pecado reina. Enquanto o pecado habita no crente, ele reina no descrente, toma conta do descrente. Para quem está no processo de santidade, o pecado é um acidente. Mas para quem é alguém que vive longe de Deus, o pecado é uma rotina. Para quem é santo, o pecado é um visitante indesejado. Para quem está longe de Deus, o pecado é um visitante esperado, celebrado, aguardado e muito bem recebido. Diríamos então o seguinte: para aqueles que estão em Cristo, o pecado pode habitar, mas nunca reinará. Porque nosso rei agora é outro. O nosso rei agora é Jesus. E tudo isso é possível porque Deus condenou o pecado na pessoa de Cristo. Mas eu queria insistir um pouquinho mais com esse tema da santificação. Vá comigo, por gentileza, para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Você que acompanha o culto pela transmissão, se você puder agora também, tome a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz o que diz na sua Bíblia? Santifique em tudo. Agora preste atenção. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe o ensino bíblico sobre santidade? Santidade não é algo que tem a ver apenas com o campo espiritual, não. Santidade é algo que tem a ver com a integralidade da vida. Pessoas santas são corretas espiritualmente falando, sim, mas também são corretas nos seus negócios, nos seus empreendimentos, nas suas compras, nas suas vendas. Pessoas santas são corretas quando leem a Bíblia, quando oram, sim, mas também são corretas quando estão dando um exame lá na universidade. Jovens santos não colam e não passam cola. Não, lá na igreja eu sou bonzinho, mas aqui é a luta Não, senhor. Você tem que ser santo aqui, mas lá na universidade também. Lá no serviço público também. Lá no serviço privado também. Eu li uma vez uma história, uma ilustração de uma menina que estava orando assim, uma criança orando assim: Deus, eu queria muito morar aqui na igreja, porque meu pai, quando está na igreja, é outra pessoa, e quando volta para casa, ele é muito chato, é muito briguento. Ah, Deus, por favor, me deixa morar aqui, porque aqui meu pai é outro. Que triste, né? Que triste. Pessoas santas são diferentes no templo, mas também no trabalho, na escola, quando estão trabalhando e quando estão de férias. Porque é o que Paulo está dizendo aqui, ó.
que o espírito, a alma e o corpo de você sejam conservados íntegros. Não existe santidade apenas espiritual. A santidade é sistêmica, é integral. Mas atenção, ninguém pode agora encher o peito e dizer: eu sou mais santo que você. Olha esta citação da senhora Ellen White, é impressionante. Impressionante. Conseguem ler aqui? Olha aqui, ó. Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais concordarão com o pensamento de que estão sem pecado. Olha, faz tantas semanas que eu não peco. Sua vida pode ser irrepreensível. Podem estar vivendo como representantes da verdade que aceitaram. Porém, quanto mais consagram a mente para se demorar no caráter de Cristo e mais se aproximam de sua divina imagem, tanto mais claramente discernirão sua imaculada perfeição e mais profundamente sentirão seus próprios defeitos. Essa é uma coisa interessantíssima. Na verdade, uma espécie de tensão. Porque quanto mais você é santificado, quanto mais você é santificada, você mais se aproxima de Cristo. Acontece que quanto mais você se aproxima de Cristo, mais noção você tem da sua pecaminosidade. Portanto, pessoas que estão no processo de santidade não ficam acusando os outros, apontando o dedo para os outros, porque elas sabem que elas são muito pior do que todo mundo é capaz de enxergar. Continuando, a verdadeira santificação é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. Pensamentos e sentimentos de rebelião são vencidos. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Às vezes não somos rebeldes, né? Ou você não é? Eles não são, né, pastor? Esse pessoal aqui é diferente. Eu admito, eu sou rebelde de vez em quando. Mesmo estando no processo de santidade, às vezes somos rebeldes, reclamões, críticos demais. Parece que usamos uma lupa para a vida dos outros e ficamos cegos para a nossa própria vida. Pensamentos e sentimentos de rebelião são vencidos, e a voz de Jesus suscita uma nova vida que toma conta de todo o ser, percebe? Integralidade, santo na vida espiritual, santo nos negócios. Eu li uma vez uma história de um menino, de uma família, o pai, a mãe e dois filhos, um juvenil e um adolescente. E o pai estava querendo vender o carro fazia tempo. E ele, como todo mundo acompanhava o processo, ele disse: olha, o carro custa 25 mil. Eu estou tentando vender por 25 mil. Aí o pessoal torcendo pela venda do carro. Aí um dia o pai chega feliz da vida no horário do almoço e diz assim: gente, eu consegui vender o carro e fiz um negócio tremendaço, muito melhor do que eu esperava. E o menino, o filho mais velho: sério, pai, que legal, que bom. E você conseguiu vender pelos 25 mil? Não, eu vendi por 35 mil. Mas como o senhor conseguiu 10 mil a mais? Eu dei uma tapadinha, mandei polir o carro e enganei o comprador e pá, ele já pagou, agora ele que se vire. Eu falo: mas pai, o senhor não enganou a pessoa? O senhor não falou que custava só 25 mil? Aqueles que são verdadeiramente santificados não ostentarão a sua própria opinião, e a santidade toma conta de todo o ser. Todo o ser. Não é só aspecto espiritual, não. Todo o ser. Não ostentarão sua própria opinião como uma norma do bem e do mal. Não são fanáticos, nem de justiça própria, mas cuidadosos de si, sempre tementes. Cuidadosos do vizinho, cuidadosos do chefe, cuidadosos de si. Ah, se eu gastasse meu tempo só pensando, cuidando de mim, eu não teria tempo para ficar criticando os outros, né? Porque comigo já teria bastante trabalho, bastante ocupação. Mas eu não sei, às vezes achamos que estamos super bem, aí começamos a cuidar da vida do outro. Não, santos não são fanáticos, nem de justiça própria, são cuidadosos de si, sempre tementes.
por isso que a santidade, irmãos queridos, é um processo que toma a vida toda. Tem que ter paciência, porque Deus age ao longo da nossa vida. E muitas vezes Deus vai nos dar uma vida longa para dizer: Adolfo, eu preciso que você viva muito, porque você está me dando muito trabalho, então eu preciso mais tempo para trabalhar com você. Irmãos queridos, o perdão acontece num instante, mas a construção de um santo toma a vida inteira. O perdão acontece num instante, mas a construção de um santo toma a vida inteira. Muito bem, irmãos queridos, indo para o final do nosso sermão, eu queria lembrar a vocês que a santificação não tem a ver com emoção. A verdadeira santificação é obra diária. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem nenhuma orgulhosa proclamação de santidade. Eles são famintos e sedentos de justiça. No processo da santidade, irmãos queridos, no caminho da santidade, renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, magnanimidade e confiança são os frutos diários produzidos por aqueles que estão verdadeiramente ligados com Deus. Santos não fazem publicidade de si. Santos não fazem postagem de si. Santos não ficam se rendendo a uma vida midiática, dizendo: fiz isto, fiz aquilo, deixei de fazer isto, deixei de fazer aquilo. Não. Os verdadeiros cristãos, aqueles que estão em processo de santidade, lutam diariamente, e só Deus sabe as suas lutas. Não tem nenhum like e nenhuma visualização, mas sabe o que realmente importa? Com o verdadeiro santo, Deus está ao lado dele, ajudando-o a vencer as lutas da vida. Você já pensou se cada um de nós tivesse que ir à cruz para a sua própria autossalvação? Isso seria impossível e não seria suficiente. Por isso, graças a Deus que enviou Jesus Cristo para que tomasse o nosso lugar. E na cruz Jesus condenou o nosso pecado, matou a nossa morte e nos deu a sua vida. Por isso, irmãos queridos, vivamos com cabeça erguida, coração cheio de esperança, porque a condenação que deveria recair sobre você, sobre mim, já caiu sobre a pessoa de Cristo, e isso é suficiente. E como eu disse ontem, vá para casa em paz, porque você é ficha limpa, se você permanecer ao lado de Cristo. Eu quero resumir as duas coisas que dissemos hoje. A primeira foi a bênção número 4, que Deus enviou o seu próprio Filho em forma de carne pecaminosa. E a bênção número 5, que Deus condenou o pecado na pessoa de Cristo. A salvação, queridos irmãos, é abrangente, atinge todos os aspectos da nossa vida. Eu queria que hoje, ao você voltar para casa, você pensasse na sua própria vida, você avaliasse se hoje, 2025, você é alguém mais maduro espiritualmente falando do que em 2024. E se você conclui que está num processo legal de maturidade, agradeça a Deus e peça que Ele ajude você a continuar amadurecendo. Mas se na sua avaliação você conclui que espiritualmente falando você regrediu, que moralmente falando você regrediu, que eticamente falando você regrediu, não se desespere. Coloque esses joelhos no chão e diga a Deus: eu quero crescer em santidade, por favor, me ajude. Cristo vai olhar para você e vai dizer assim:
Eu conheço as suas lágrimas, pois eu também chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem confidenciados a algum ouvido humano, eu os conheço. Não pense que você está perdido e abandonado. Ainda que a sua dor não encontre acolhida e carinho em nenhum coração da terra, Jesus diz para você: olhe para mim e você viverá. Hoje você pode recomeçar. Assim como o pai esperou o filho pródigo e lhe deu um abraço e o restituiu ao seu convívio, Deus pode fazer isso com você, exatamente hoje, exatamente agora. Por isso, nesta noite, vá para casa em paz, sabendo que Deus enviou seu filho por você, e sabendo que Deus condenou o pecado e a morte por você e para você. Amém.